Eu tive a oportunidade ontem, por coincidência, fui a Orlando participar de um evento aqui nos Estados Unidos, da comunidade brasileira, apoiando o senador Rick Scott. E lá estivemos com vários líderes comunitários de Orlando, de todo o sul da Flórida, e eu viajei com o Paulo Figueiredo. Ele me deu uma carona, ele até fez uma ironia, dizendo que, fruto de uma não entrevista do Pablo Marçal a ele ficou desempregado como jornalista e estava trabalhando como motorista de Uber, veja só, e ele estava me levando para Orlando. Claro que era uma provocação, mas eu queria usar esse evento para elucidar o que está acontecendo hoje no Brasil com o bolsonarismo. Veja que esse conceito que todos dizem que remete a uma grande frente ao redor do presidente Bolsonaro, ela encontra alguns obstáculos até mesmo a esse apoio, a essa militância ou essa aderência do próprio eleitorado conservador e até mesmo liberal. Em São Paulo ou em Curitiba, são dois exemplos muito emblemáticos para mim. Em Curitiba, nós temos ali a Cris Gremel tentando se colocar como candidata e sendo afastada, mas o PL do presidente Bolsonaro ele faz uma coligação, coloca um vice-prefeito em um candidato do PSD, do Kassab. Veja que é um reflexo do que acontece em São Paulo também. Em São Paulo, a militância, ou pelo menos o bolsonarismo de São Paulo, gostaria de ter Ricardo Salles como candidato a prefeito. O PL não conseguiu construir essa candidatura por uma série de questões que tem muito mais a ver com as eleições de 2026 do que realmente a eleição municipal de 2024, por incrível que pareça. Então, esse bolsonarismo em São Paulo está meio órfão e o Marçal ele surge nesse espaço. Porém, com essa não entrevista, ou seja, o Pablo ele se negou a fornecer essa entrevista porque ele não queria tocar no caso, e acabo fazendo a conexão com o nosso primeiro assunto, ele não queria tocar no nome do Alexandre de Moraes. Veja que esse nome é um nome difícil, é um nome tóxico, quase tão tóxico hoje na eleição municipal quanto a questão do próprio presidente Lula. Veja que o presidente Lula não consegue alavancar em nenhuma candidatura, nem mesmo em São Paulo, porque ele acaba se tornando uma pessoa tóxica do ponto de vista eleitoral. E o que aconteceu com Alexandre de Moraes em relação a essa eleição? É que a Marina, por exemplo, candidata do Novo, ostensivamente diz sim, ser a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, face a tudo isso que nós já temos debatido nos últimos dias. Mas os outros candidatos têm muito receio, e o Paulo Figueiredo fez esse questionamento, dizendo, sim, eu vou lhe perguntar, nós vamos querer saber quem é Pablo Marçal, para que o próprio pensamento conservador possa dizer, o bolsonarismo possa dizer, bom, já que nós estamos um pouco órfãos de um representante tipicamente conservador, desse grupo liberal clássico, quem seria o nosso representante? Então, o Pablo aparece, mas você sabe que eu já observei nas redes sociais, Paulo, que hoje já há um debate no seio desse próprio grupo da direita de São Paulo, tendo certas dúvidas do Pablo Marçal, até que ponto ele sim não estaria com medo, com receio do ministro Alexandre de Moraes, mas talvez ele integre um grupo de conexão, de apoio, até mesmo com um grupo político que dá sustentação. Existem forças ali em São Paulo ligadas ao PSDB, ligadas até ao MDB, o próprio Kassab é uma grande liderança, muitos ali já pensam em 2026. Então, essa eleição de São Paulo, eu creio que é uma eleição difícil da gente avaliar somente pela questão das redes sociais. Por quê? Porque Bolsonaro apoia o atual prefeito, mas o bolsonarismo ainda está em dúvida.